Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aos canais e redes do Jornal do Carro. Eu sou o João Augusto Brito e estou aqui hoje com o Chevrolet Montana 2023 na versão Premier, terceira geração da picape da Chevrolet, da picape da General Motors, que agora é uma picape intermediária urbana. E nesse comparativo aqui a gente vai colocar ela frente a frente com a líder absoluta do segmento, Fiat Toro, também na linha 2023, e essa aqui é a versão de entrada, a versão Endurance, com motor T270, motor 1.3 Turbo Flex, enquanto aqui na Premier, que é a topo de gama, a gente tem o motor 1.2 Turbo Flex. Só que eu vou falar rapidinho aqui, já tinha falado na apresentação da Montana, a gente vai deixar os links aí para os outros vídeos na descrição, o quanto esse carro é realmente parecido com a Toro. É só observar aqui, cara, é muito próximo, muito igual mesmo. A gente tem aqui a linha de DRL, né, das luzes de LED, diurnas aqui fininha, que já emenda nessa porção da grade também fininha. E isso aqui logo abaixo do capô que vem descendo assim, ó. Ó, ele vem mais retinho aqui, de repente tem uma queda mais acentuada nas duas picapes, eu posso descrever exatamente dessa forma. Aqui na grade realmente tem um pouquinho de diferença, aqui é um pouquinho mais marcado o hexágono, ali a GM trabalha um pouquinho mais, disfarça um pouco mais para um trapézio, mas ainda assim são muito próximas. E é na junção dessa grade aqui que a gente tem os faróis principais, os dois canhões, mais ou menos aqui na diagonal, realmente da mesma forma. A Montana copiou a Toro, a gente sabe que não tem jeito, né? Quando um carro realmente domina o segmento, como é o caso da Toro, não tem como outros concorrentes não tentarem pegar alguma parte da fórmula que deu certo. Só que a GM, como eu já falei, também tem uma boa desculpa. Ela diz que esse aqui é o DNA da marca para os carros lá de fora e que agora está chegando aqui no Brasil. O primeiro carro com esse DNA é a Montana. Mas fica óbvio que é bem parecido. Só que a gente está falando de picape, então vou começar falando lá da caçamba mesmo. Bora lá! Para começar, já eu vou preparar aqui uma coisinha. A GM disse que a Montana, essa nova geração da Montana, é a picape que tem a melhor impermeabilização da caçamba, ou seja, a caçamba molha muito pouco. Ela já vem de série com capota marítima, revestimento de caçamba e dutos também. Então por isso, até choveu um pouquinho, mas acho que não foi o suficiente não. Já vou dar uma preparada aqui, ó, trouxe um balde, tá cheio de água, então vou molhar um pouquinho mais as duas caçambas, tentando não molhar também. No final do vídeo a gente vai sacar realmente se o escoamento aí funcionou e se não molhou demais o interior da caçamba. E é claro que eu vou fazer isso com a Toro também, que na versão de entrada também já vem, com capota marítima e o revestimento de caçamba. Vamos molhar aqui também e sacar no final do vídeo o que aconteceu. Vamos falar então de capacidade de carga e de espaço útil da caçamba, porque é o que importa quando você está pegando uma picape, mesmo nesse segmento intermediário aqui. Lembrando que a proposta da Montana é ser um carro totalmente urbano, é quase um SUV ou um carro de passeio que tem uma área extra aqui para você colocar não só as suas malas, mas também carregar alguns cacarecos de vez em quando. Só que por causa disso a gente tem muito menos espaço e carga útil aqui. Nessa versão Premier, que é topo de gama, como ela tem um pouquinho mais aqui, né, dessa cobertura de caçamba, a capacidade diminui um pouquinho em relação à própria Montana de entrada. Então aqui a gente tem 800 litros de capacidade bruta e a gente pode transportar mais ou menos aí uns 620, 630 quilos de carga. O que a GM diz que dá para fazer aqui é você colocar o multiboard, que é uma espécie de estante, que é um opcional, você paga a parte por isso, e aí você consegue colocar aí embaixo cargas mais pesadas e em cima cargas mais leves, e aí você fica com um porta-malas de luxo, digamos assim. Só que aí que tá, a Fiat Toro também faz isso, e como ela é uma picape de dimensões maiores, ela tem mais capacidade. Nessa versão aqui, a gente tem 937 litros e isso aqui dá mais ou menos uns 750 quilos de capacidade de carga. Além disso, ela tem esse diferencial aqui que, quando foi lançada, chamou muita atenção. As portas se abrem, né, com uma porta de bar, de restaurante, cada uma para um lado. Isso dá um acesso aqui muito mais fácil. E mesmo na configuração de entrada, ela também vem com capota marítimo e a cobertura aqui da caçamba, como acontece lá na Montana. E a Fiat também vem de um opcional que serve para você colocar algumas cargas mais leves, custa R$ 1.200. Então, por mais que a gente me diga que o grande diferencial da Montana é esse trato melhor com as cargas, a Toro também faz isso. Olha, aquele balde de água que eu tinha jogado lá no começo do vídeo, consegue ver aqui, ó. Não molhou no geral, mas claro, a gente tem um filete de água escorrendo aqui, ó, pela lateral. Os drenos da Toro estão lá no fundo da caçamba, mas no geral, ó, escorreu muito pouco, né? Mas escorreu. Agora vamos para a Montana sacar o que aquele balde de água fez de estrago ou não. Lembrando que tanto lá na Toro quanto aqui na Montana a gente tem as luzes
para caçamba também. Eu só me esqueci de ligar ela lá dentro. E além disso, na Montana a gente tem aqui essa portinha que te dá mais entrada USB dos dois tipos, tipo C e tipo A, e mais uma tomada de 12 volts. Isso lá na Toro a gente não tem. Agora a gente veio falar do estrago que o balde de água fez. E olha só, é a mesma coisa, ó. Escorreu um pouquinho pelas laterais e os drenos não ficam só de uma cara lá no fundo. A gente tem os drenos no fundo realmente da caçamba, mas também alguns aqui. Só que no geral, o estrago que o balde de água fez foi mais ou menos o mesmo. Então as duas estão bem parelhas nesse quesito também. Apesar da GM dizer que o sistema aqui é muito mais eficiente. Já falou de caçamba, vamos falar em outra questão que dono de picape quer saber também, que é quanto a picape puxa, o quanto ela é forte. Vemos aqui então para a motorização, começando pela Montana, que é a mais recente. Ela tem o motor 1.2 Turboflex, é o mesmo motor da linha topo de gama de Onix e do Tracker, então está instalado aqui na Montana também. São 133 cavalos no máximo ali, com etanol e quase 21,5 kg de torque sobre as rodas dianteiras. Lembrando, óbvio, carro totalmente urbano, só tem configuração 4x2. Só que a grande questão aqui é que ela está enfrentando a Toro, líder de segmento, e que é um projeto muito mais maduro. Tá desde 2016 aí na estrada. Já teve lá no começo um motor muito fraco, muito ruim, muito beberrão, motor complicado mesmo, mas agora compartilha motores com a Jeep, que está ali dentro da nave mãe da Stellantis. Então ela começa aqui com o T270. O que é isso? É um motor 1.3 Turboflex, uma capinha muito bacana aqui. A Fiat não economiza nesses detalhes bacanas, realmente não tem economia de custo aqui, e esse motor é muito forte também, muito elástico. São 185 cavalos com etanol e o torque está no nome, T270, são 27,5 kg de torque. Só que a grande questão aqui é que esse motor não conversa também com um câmbio Aisin de 6 marchas, câmbio automático. O motor da Montana conversa melhor com um câmbio de 6 marchas lá. Então a gente tem uma diferença aí. Além disso, o peso, o Toro tem mais ou menos 1.600 kg, enquanto a Montana tem só 1.300 kg. Então se você emparelhar lado a lado as duas, a Montana vai ter uma pequena vantagem no 0 a 100. Só que isso aqui não é carro de corrida, a gente está falando de picape, então vamos nos ater aqui às coisas típicas do uso de picape. Bora falar então de porte das picapes, começando aqui pela Toro, que tem mais tempo de estrada e é maior, claro. Ela tem de para-choque a para-choque quase 5 metros de comprimento. E aqui, ó, no espaço entre eixos, na área que te dá o espaço de cabine, são quase 3 metros. E com isso, são 20 centímetros de vantagem, pelo menos nesse espaço aqui, para a Montana. E no geral, quase 30 centímetros, quase uma régua de vantagem aqui para a Fiat Toro. O único senão aqui nessa questão do porte dela são as rodas. Nessa versão de entrada aqui, rodas 16 de aço com calota plástica, e acaba sobrando muito aqui para a carroceria, né? As rodas podiam ser um pouquinho maiores, mas tudo bem. Falando aqui do espaço interno, vou falar realmente do que é diferencial, né? Do espaço para quem vai atrás aqui. Os bancos dianteiros estão setados para mim, estão na minha altura, e aqui atrás, ó, bem tranquilo também. Quase um palmo, não chega a ter um palmo aqui livre para o joelho. Para a cabeça também, quase um palmo, alguma coisa assim. Só que a grande questão é que esse banco realmente lembra o banco de picapes médios. O que acontece? Ele é um pouquinho mais jogado para trás e acaba ficando muito espaço livre aqui, ó, para o apoio de perna. A perna não fica bem apoiada, e isso em longas viagens acaba cansando mais quem viaja aqui atrás. Olha só, já tive o instinto aqui de tentar me jogar, né, um pouquinho mais para o fundo do banco, justamente para ficar mais apoiado. É isso que acontece. Além disso, apesar de ter quase um palmo de cabeça, essa coluna aqui fica muito próximo da lateral da minha cabeça, e isso acaba atrapalhando no conforto realmente, né? Em viagens mais longas, mais uma vez ali, ó, tendência é você acabar esbarrando aqui a toda hora. Isso não é tão legal, mas é herança de picape média, é assim que picape geralmente funciona. Olha aí, já estou aqui a bordo da cabine da Montana, e a grande questão é que a General Motors diz que esse espaço aqui é um espaço muito mais premium, um espaço muito mais luxuoso para quem viaja no banco de trás de uma picape intermediária. O que acontece? Lógico, ela é menor que a Toro, tem 20 centímetros menos de espaço aqui no entre-eixo, no espaço da cabine, então por isso, ó, não tenho muita distância para o banco da frente não. O banco da frente está para a minha altura, né? Não tem nem 2 dedos aqui, é um dedo só de distância. Só que o banco em si, ele não é tão inclinado e ele acaba apoiando, ó, não tanto, mas um pouquinho melhor aqui as minhas pernas, o meu corpo, não precisa ficar me jogando tanto. O espaço para a cabeça também, ó, é um pouco maior, ó, tem um pouco mais a distância de um palmo, era exatamente um palmo ali, né, suadinho, mas aqui não, tem um pouco mais de espaço e eu não estou nem perto dessa coluna aqui. Então isso aqui me garante realmente um conforto para longas viagens um pouco maior, apesar de não ter tanto espaço para joelho. E além disso, isso aqui também, ó, posição de apoio de braço da porta é muito mais tranquilo aqui. Lá na Toro a gente tem aquela dimensão, mais uma vez, de picape média, picape um pouco maior, onde você acaba ficando com o braço um pouco mais caído, um pouco mais jogado, você vai ficar torto em longas viagens.
E além disso, a GM coloca duas USBs aqui para o banco de trás, além de tomar de 12 volts. Porque o lance é que todo mundo vive conectado, então você pode carregar o celular aqui numa boa, velocidade de carregamento alta, coisa que na Toro não tem, a gente tem uma entradinha só USB para o banco de trás. E a grande pegada da Montana aqui realmente é tecnologia. E eu já pulei aqui para a posição da frente da cabine da Montana para falar realmente de tecnologia, porque esse é o grande diferencial segundo a GM. É uma picape montada na última plataforma tecnológica que a GM tem. O que isso quer dizer? Claro que a gente tem Android Auto e Apple CarPlay aqui no sistema MyLink, uma tela legal, 8 polegadas, uma tela muito rápida, responde muito bem aos toques todos aqui, e é conectada sem fio ao Android Auto, ao Apple CarPlay. Você pode pegar o seu celular aqui, se ele comportar isso, botar na bandejinha de recarga sem fio também, deixar ele ali, porque a comunicação com o carro é totalmente sem fios. Só que além disso, tem internet nativa, então a gente tem um chip 4G aqui no carro e ele também espalha Wi-Fi para você poder conectar o seu celular direto ao carro. Só que não faz só isso também, ele também atualiza os sistemas todos do carro sem fio, sem precisar que você faça aquela conexão no computador da concessionária, é totalmente sem fio. Então ele já pode pegar aqui novos mapeamentos. A GM não definiu exatamente o que isso quer dizer, mas o carro é capaz disso. Só que também, por ser tão tecnológico, fica aquela questão, por que esse painel de instrumentos ainda é analógico, tem essa telinha monocromática aqui no meio, tem muita informação. Você pode trocar para vários menus aqui, tem inclusive um menu para você setar o quanto de carga você está levando e ele te diz se a sua calibração de pneu está correta. Tem muita informação nesse menu, nessa pequenininha que não é digital. A Toro, que é muito mais antiquada, tem uma tela menor de 7 polegadas, uma tela que não é tão veloz, também se conecta sem fio a Android Auto e Apple CarPlay, mas não é tão rápida. Lá tem um painel digital de 7 polegadas aqui, que é bem mais versátil, de uma leitura muito fácil, todo configurável, coloridão. E a GM está aqui com esse painel analógico bem antigo. Aqui na Montana a gente não tem essa resposta. Até essa questão de pegada de aceleração para esse trecho urbano aqui, baixas e médias velocidades, muito interessante. Esse motor é muito bem casadinho com o câmbio automático de 6 marchas, então as respostas dela são bem suaves, frenagem também na medida, e é um carro com a caçamba que não oscila tanto. O picape tem isso, se você dá um pouquinho mais de pegada ali no acelerador ou na frenagem, você vai ver o carro oscilando para frente e para trás bastante. A suspensão aqui dela, com um eixo de torção, uma suspensão muito mais simples, também mais barata de fazer a revisão, só que para esse acerto aqui, para esse tipo de pegada mais urbana, funciona bem demais, porque a picape fica super estável, realmente é como se fosse um carro de passeio, e é melhor que muito SUV por aí. E para essa situação aqui, tranquilo. Ela vai sofrer um pouquinho mais, como eu falei, em rodovia. Na rodovia você realmente vai querer um pouquinho mais de aceleração, assim, que ela responda um pouco mais rápido. Ela é meio morosa em rodovia, mas na situação de cidade aqui ela é muito ágil. E em termos de consumo, como é um carro que trabalha muito bem, não trabalha oscilando, não trabalha esgoelando, a gente tem um consumo bem tranquilo, chega realmente, mesmo com etanol no tanque, ali na casa dos 10 km por litro, isso na cidade. Se você botar gasolina e for para a estrada, você vai passar de 11, vai encostar em 12 ali, tranquilamente, isso sem nem amaciar o carro. Isso é coisa que a Toro não faz também. No caso da Toro, dificilmente nem com gasolina no tanque você vai chegar ali perto dos 10 km por litro, mesmo na cidade. Porque é um carro que trabalha realmente muito mais oscilando, tem essa conversa meio difícil entre o motor muito forte e o câmbio automático de 6 marchas lá da Aisin que equipa a Toro. Aqui não, aqui a conversa é bem tranquilinha e com isso o carro é mais econômico. Olha aí, então, hora das considerações finais, falar de preço e falar do que eu achei aqui comparando as duas picapes. Vamos ver se o seu veredito aí também se equivale. Se você prefere um carro realmente uma pegada mais urbana, quase um carro de passeio ou um SUV, só com aquela capacidade de carga ali para dar uma escapadinha de vez em quando, talvez a sua proposta realmente seja a da Chevrolet Montana, e é isso que a General Motors quer. É um carro exatamente para esse tipo de uso. E aí tem a vantagem do valor. Ela custa hoje, nessa versão topo de gama completa, sem opcionais, R$ 140.500. São quase R$ 7.000 de vantagem para a Fiat Toro. Fiat Toro Endurance, aqui na versão de entrada, a versão mais básica, mas que também não tem opcionais, é um pacote ali simples e vai embora, ela custa R$ 147.000, lembrando que esses são os preços aqui para o estado de São Paulo. Agora, se você faz questão de um carro um pouco maior, principalmente por conta da capacidade de caçamba, você precisa realmente transportar mais coisas do seu dia a dia, uma carga um pouquinho mais pesada, aí não tem jeito. É a Toro que vai te entregar essa capacidade maior, assim como é a Toro também, que vai ser um carro, como eu já falei, mais torcudo, mais forte e também com um pouco mais de elasticidade. Se você gosta de pegar a estrada no final de semana e gosta de ter um ritmo um pouquinho mais forte, mais pesado, é com a Toro que você vai ter realmente essa elasticidade maior, apesar da Montana acelerar de 0 a 100 ali mais rapidinho.
Então é isso, assim, é uma proposta muito interessante, de um lado mais urbano e do outro lado realmente para o escape mais no final de semana também, uma proposta mais mista, mais intermediária, que é o porte das picapes. Então é isso, me diz aí o que você achou, o que você respondeu lá no começo do vídeo sobre a sua preferência e depois de sacar esse comparativo todo, como é que fica a sua opinião. Diga aí no campo de comentários e, claro, se gostou desse material, não deixe de compartilhar nas suas principais redes e com seus amigos, sua família, seus colegas, beleza? É isso aí por enquanto, eu te vejo num próximo vídeo, obrigado pela audiência e a gente se vê, até lá!